A domesticação da cannabis começou junto com o surgimento da agricultura. Ela foi uma das primeiras plantas a serem cultivadas pelo homem e foi a primeira planta a ser cultivada com um fim não alimentício. Alguns estudos paleobotânicos, após uma análise dos genomas de 110 plantas de todo o mundo, atestaram que a cannabis estava presente há 12 mil anos atrás na Ásia Central, perto das montanhas de Altai. Nossos ancestrais ali, de fato, começaram a cultivar a cannabis e as sementes dela acompanharam a migração dos povos nômades e as trocas comerciais. O cânhamo foi muito utilizado como fonte de fibras para construir cordas, roupas, redes de pesca, como alimento e para construir as velas das embarcações. Possivelmente, a cannabis com conteúdo psicoativo tenha sido utilizada para fins medicinais e recreativo, mas ainda não é possível afirmar por falta de evidência. A China nessa época era conhecido como terra de cânhamo e da amora. As roupas de sedas eram para os ricos e os camponeses usavam roupas feitas com cânhamo. Este estudo também corrobora com os primeiros registros arqueológicos que são dessa época. O artefato mais antigo encontrado relacionado à cannabis foi encontrado em um sítio arqueológico datado de 12 mil anos atrás em Taiwan. Foi encontrado requisitos de cânhamo em um vaso de cerâmica. O registro mais antigo do uso da cannabis como uso ritualístico se dá por volta de 5 mil anos atrás. Após escavações no Cáucaso, um local que abrange países como Geórgia, Armênia, Azerbaijão, partes da Rússia, Turquia e Irã, lá foi encontrado alguns braseiros contendo sementes e restos carbonizados de cannabis, também de 5 mil anos atrás. É proposto que seja algo ritualístico, pois a cannabis dessa época possuía muito pouco THC, que era insuficiente para causar algum efeito psicoativo. Muitas vezes é citado que o uso da cannabis medicinal tenha sido utilizada por volta de 4.300 a 4.700 anos atrás. Isso porque ela é citada no livro Pensal, a mais antiga farmacopeia do mundo. A origem deste livro é atribuída a Shennong, um imperador e figura mística chinesa, que viveu há mais de 4.000 anos atrás e teria ensinado os chineses sobre o uso de drogas a partir das plantas. Ele é basicamente o pai da medicina chinesa. O livro Pensal inclui 365 medicamentos derivados de minerais, plantas e animais. A cannabis é citada no livro para o tratamento de dores articulares. Embora a cannabis esteja de fato na mais antiga farmacopeia do mundo, não é possível afirmar que ela era usada como medicamento entre 4.300 e 4.700 anos atrás, pois o livro foi escrito milênios de anos depois. O livro é datado entre 2 séculos antes de Cristo e 2 séculos depois de Cristo. Um outro estudo publicado recentemente por uma universidade da Suíça sugeriu que foi há cerca de 4.000 anos atrás que os agricultores começaram a criar cepas distintas para a produção de cânhamo ou de droga. A equipe identificou muitas das mudanças genéticas provocadas pela reprodução seletiva dos agricultores. Por exemplo, cepas de cânhamo criadas para a produção de fibras têm várias mutações que inibem a ramificação. Essas plantas crescem mais altas e têm mais fibra no caule principal. As cepas criadas para a produção de drogas, por outro lado, têm mutações que aumentam a ramificação, resultando em plantas curtas com mais flores. Isso maximiza a produção da resina. As cepas de drogas também têm muitas outras mutações que aumentam a produção de THC. Talvez
O registro mais antigo da cannabis medicinal é do Egito Antigo, por volta de 3.700 a 4.000 anos atrás. A cannabis é citada em um dos papiros Ramesseum, o mais precioso achado único de papiros do Egito faraônico. Esses são dos registros médicos mais antigos já descobertos. Em um dos papiros, há uma receita para o tratamento de uma enfermidade nos olhos. A receita sugere que triture cannabis, depois a deixe descansar no orvalho da noite e depois pela manhã deve-se lavar os olhos com essa receita. O curioso é que hoje em dia há estudos que demonstram que a cannabis pode ajudar no tratamento do glaucoma. Um outro registro datado de 3.500 anos atrás também é no Egito Antigo. Está mencionado no papiro Herbes, um dos mais antigos livros de medicina encontrado até o momento. O papiro contém mais de 700 fórmulas mágicas e remédios, além de uma descrição precisa do sistema circulatório. A cannabis é citada na fórmula número 821. A receita sugere que a cannabis deveria ser moída em mel, introduzido na vagina para resfriar o útero e eliminar o seu calor. Provavelmente era uma receita para dor ou inflamação. No papiro há uma outra receita para pé dolorido e dedo do pé dolorido. Ainda no Egito Antigo, um outro papiro datado por volta de 3.300 anos atrás, o papiro de Berlim. Nele há uma receita com cannabis para tratar febre. No papiro Chester Beatty, datado por volta de 3.200 anos atrás, a cannabis é recomendada para doenças coloretais. Além de estar presente na medicina egípcia, a cannabis fazia parte de alguns rituais, como na mumificação. Foi descoberto pólen de cannabis nos restos mortais de Ramsés, o grande faraó. A deusa egípcia Xerxá, a divindade da escrita e manutenção de registros, era frequentemente representada com uma folha em forma de estrela de 7 pontas acima de sua cabeça. Muitos acreditam que esta é uma ilustração da folha de cannabis, indicando a importância atribuída à cannabis na sociedade egípcia antiga. Não é comprovado que de fato seja cannabis, mas alguns estudiosos apontam que há uma boa chance de ser. No hinduísmo, a religião mais antiga da humanidade, a cannabis também é citada. No livro dos Vedas, que é a Bíblia da religião hindu, datado entre 3.200 a 3.500 anos atrás, a cannabis era uma das 5 plantas sagradas. Os Vedas a chamavam de fonte de felicidade. O deus Shiva é frequentemente associado à cannabis e é conhecido como Senhor do Bhang. O Bhang é uma bebida que passou a ser utilizada pelos indianos por conta da lenda. Trata-se de uma bebida gelada feita a partir de cannabis e adicionada de mais alguns ingredientes. É uma bebida bastante popular na Índia e é consumida já há milênios.